Amém, irmãos? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: a missão dos 70. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsas, nem sacolas, nem sandálias, e não saúdam a ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: a paz seja nessa casa. Versículo 6. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará para vocês. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, que não pode mentir. Senhor, nós te pedimos, através do Espírito Santo, que possa tirar todo o bloqueio da nossa mente nessa hora, para que possamos entender, compreender e, ao sairmos daqui, Senhor, praticar tudo aquilo que o teu Espírito tem para nós. Fala conosco, Espírito Santo. Estamos aqui disponíveis para ouvir a tua voz, para sermos usados e cheios por ti nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Aleluia. Então, lemos um texto muito interessante, muito conhecido da palavra de Deus, onde o próprio Jesus, ele envia 70 discípulos, né? Você percebe que aí a multiplicação dos discípulos de Jesus já aconteceu. Eram 12 e se tornaram 70. E você vê que o texto, Jesus ele dá uma missão, né? Ele envia os 70 com um propósito, com uma missão. E sabe, interessante que a gente vai discorrendo nesse texto e nós vamos vendo que é uma missão com um propósito, com direcionamento, uma missão ao qual Jesus não quer que venhamos nos distrair com nada. Vamos discorrer um pouquinho no texto, ainda com a sua Bíblia aberta. A palavra diz: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Isso lembra muito a gente a Casa de Paz, um projeto que nós temos aqui, amém? Para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. Então Jesus ele estava preparando, né, pedindo aos seus discípulos para preparar o lugar que ele havia de passar. Porque isso nos faz entender também, irmãos, que quem faz o mover todo é ele. Mas ele precisa que pessoas como eu e você venhamos a nos levantar, nos posicionar para irmos e seguirmos a direção dele. E ele fala: filho, filha, deixa que o resto é comigo. Amém? E aí, continuando no texto, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Isso fala também, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo onde às vezes nos perguntamos onde vamos achar as vidas. Poxa, o pastor nos deu um desafio de 300 vidas para o batismo. Sabe, dependendo do ponto de vista que quisermos enxergar, olharemos e falaremos: poxa, o pastor está maluco, 300 vidas até junho, julho, não tem como. Mas o próprio Jesus está falando para a gente: ei, a seara está pronta, está cheia, só falta é trabalhador. Sabe, irmãos, então, os 300, eu ouso dizer, eles já estão prontos, só esperando eu e você nos posicionarmos para alcançar essas vidas, amém? E aí, continuando, versículo 3, vão, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não saúdem a ninguém pelo caminho. Esse é um ponto interessante, porque às vezes a gente pensa: poxa, Jesus está querendo que nós não falamos com ninguém no caminho. Por que isso? Vai que a gente acha uma vida. Mas isso aqui fala de foco. E sabe, eu pesquisei sobre isso e fala justamente porque as saudações daquela época, irmãos, eram saudações longas.
era onde você encontrava um conhecido, né, na cultura dos judeus, e você muitas das vezes parava para fazer refeições longas, entrava para dentro da casa dele para ter conversas longas. Então tudo isso, não é que Jesus estava proibindo que isso acontecesse, mas ele disse para os 70, filho, vão e vão com um propósito, vão com foco. Sabe, uma coisa que a gente compartilha muito lá na célula é sobre isso, né? Nós estamos aqui, sabe, surgiu uma amizade, um relacionamento mais íntimo, uma consequência, mas nós estamos aqui com um propósito. E sabe que esse texto, ele trouxe essa passagem interessante, porque às vezes, irmão, nós estamos indo em direção ao cumprimento da missão do Senhor e nos distraímos com muitas coisas. Sabe, no meio do caminho surgem situações, surgem pessoas, surgem circunstâncias que querem nos tirar desse foco e nos fazer distrair. E aí quando a gente vê, o que acontece? A hora passou, o dia passou e você não cumpriu aquilo que deveria cumprir. Então Jesus nos atenta aqui para que possamos ter um foco. Amém? Continuando, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa da paz, se houver ali uma pessoa que ame a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará para vocês. Sabe, isso é interessante, porque Jesus ele já está te garantindo. Sabe, irmãos, vai haver alguém ali esperando você falar. Vai haver alguém ali esperando você convidar. E às vezes nós criamos certas barreiras na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração, que até aquela mesma pessoa não criou. E nós criamos de maneira que, não vou falar porque vai que essa pessoa seja arrogante. Mas não, ali vai haver uma pessoa da paz, amém, irmãos? Então, abra sua boca, porque quando você abrir, haverá uma pessoa da paz para te ouvir, aleluia. E sabe, eu ainda não falei o tema da mensagem, mas é interessante porque, para introduzir tudo isso, a palavra de hoje, se você quiser anotar, o tema dela é uma aliança para a colheita. Repita comigo, uma aliança para a colheita. Então, você percebe que nesse texto, foi uma aliança que Jesus fez com os seus discípulos, para poder alcançar a colheita, que era o propósito do Senhor, ou melhor, é o propósito de Deus. Você sabe, irmãos, esse texto, ele nos ensina também que, se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que o papel dessa conexão, de ligar novamente o homem a Deus, era do profeta, do sacerdote, né? De fazer essa conexão, essa reconexão, porque em algum momento o homem se perdia, o homem se perdeu, o homem se perde, e precisa alguém se levantar para poder fazer essa reconexão. E no Antigo Testamento eram os profetas, os sacerdotes, Deus levantava e fazia essa reconexão através deles. E sabe, passou-se o tempo, e o próprio Deus, através de Jesus Cristo, ele enviou o seu Filho, para que essa conexão fosse feita, e fosse feita de maneira mais sólida possível, que foi através da morte de Cristo na cruz. Sabe, ele foi uma ponte para que possamos hoje ter uma conexão que não falha. Amém? Então você foi reconectado através de Cristo, amém? Glória a Deus. Então Cristo também fez esse papel sacerdotal, de fazer essa reconexão do homem para com Deus. E aí passou-se o tempo, Jesus veio, cumpriu o seu ministério, e com isso levantou 12, depois levantou os 70, e junto com esses 70, né, posteriormente se formou a igreja do Senhor, amém? E hoje eu posso dizer para você, né, para mim e para você, que esse papel sacerdotal de fazer essa reconexão, essa conexão do homem que se perde com Deus, é meu e seu. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado? Hoje, fala com mais convicção, hoje, esse papel é nosso. Aleluia! Então Deus levantou a igreja com esse propósito, né? Ele sempre quer se relacionar, Deus sempre deseja estar conectado ao homem, mas precisa ter um instrumento aqui na terra para que isso aconteça.
Poxa, mas Deus não tem poder de fazer isso diretamente? Tem, mas sabe, é a forma com que Deus deseja agir. E por isso, nós nos sentimos privilegiados, porque Ele tem todo o poder para fazer, mas decidiu usar eu e você, que não teríamos capacidade, não temos merecimento algum, mas Ele decidiu me usar e te usar para conectar vidas a Ele. Amém? Então, isso é interessante, porque a igreja do Senhor, ela passou a ter um papel fundamental, um papel muito importante. Você sabe, irmãos, as vidas que estão perdidas lá, elas não vão vir no automático até o Senhor. Muitas das vezes a gente só quer de fato orar da nossa casa, ou interceder de longe, ou orar em pensamento, mas sabe, esse não é o desejo de Deus para nós. É que possamos nos posicionar de maneira que você venha abrir a boca e falar. Sabe, quando Jesus direcionou os 70, Ele falou a missão que eles tinham que fazer. Chega lá, faz isso. Ele foi bem detalhista. Profetiza a paz sobre aquela casa. E se eles te responderem, a paz será sobre aquela casa. E sabe que é interessante porque a pessoa acaba respondendo e recebendo uma vida nova em Cristo. E hoje, o Senhor ele vem se revelar através da igreja. E precisamos falar de Cristo para as pessoas hoje. Esse é o tempo. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em João 4:35. Acompanha comigo. João 4:35. Projeta para mim, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam, os campos, pois estão maduros para a colheita. Então, irmãos, às vezes a gente pensa: poxa, eu já falei com tanta gente, será que ainda tem gente para falar? E Jesus está falando: os campos estão brancos, as vidas estão prontas para nós falarmos. Sabe, irmãos, tem gente só esperando você e eu nos posicionarmos para ela se derreter, te abraçar e falar assim: nossa, eu só estava te esperando, eu só estava esperando a sua atitude. Claro que ela não vai falar com essas palavras, mas o abraço dela vai dizer isso para você: eu só estava esperando você tomar uma atitude dessa, para que eu pudesse me reconectar com Deus. Então, você tem um papel importante, mas sabe, às vezes estamos dentro da igreja, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas em algum momento da nossa caminhada estamos desligados, e passam tantas pessoas pela gente, sabe, passam tantas pessoas pela nossa vida, precisando. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado, irmãos, amargurada, só precisando de uma simples palavra, e nós não abrimos a nossa boca. E isso fala muito de sensibilidade, e é o que precisamos. Porque sabe, também vai falar de um campo missionário. Porque às vezes pensamos que esses 70 que Jesus enviou eram missionários. Porque às vezes na nossa visão, só missionários podem ir alcançar essas vidas. E sabe, de fato não é. Porque todos nós somos missionários. Diga para o irmão que está do seu lado: você é um missionário. A diferença é que às vezes estamos acostumados a ver, não, poxa, o missionário ele que tem que ir lá na África, naqueles países longe, onde ninguém vai. Mas sabe, irmãos, todos nós temos um campo missionário, e isso que é interessante. Talvez você não sabia, mas todos nós aqui, cada um de nós temos um campo missionário. Mas o que pode ser esse campo missionário? O campo missionário da sua vida, ele pode ser o seu trabalho. O campo missionário da sua vida, ele pode ser a sua escola, a sua faculdade, sabe, o seu bairro, a sua vizinhança. Sabe, um campo missionário que é muito importante e que a gente às vezes não para perceber, é a nossa casa. Às vezes, um dos 300 está dentro da sua casa e você ainda não percebeu. Sabe, nessa noite, nós vamos buscar no Senhor essa sensibilidade. Sabe, Senhor, me dá essa sensibilidade de perceber pessoas e vidas que estão próximas de mim, estão dentro do meu campo missionário e eu ainda não percebi. Porque, irmãos, eu tenho certeza que
todos nós aqui temos pessoas próximas de nós que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não se batizaram e estão só esperando um agente da paz como eu e você nos posicionarmos para que essa pessoa seja reconectada com Cristo. Amém? Então, eu fiz uma pequena conta aqui, sabe, sobre o posicionamento da igreja. Se cada um se posicionar, né, no sentido de botar como um alvo, como uma missão. Poxa, eu vou ganhar uma vida esse ano, sabe? Eu vou alcançar uma vida para Jesus, para aceitar Jesus, vou acompanhar ela por toda a caminhada, vou levar ela para os cursos, vou levar ela até o batismo dos 300. Se cada um de nós aqui, hoje, eu não sei fazer a conta assim visualmente, mas hoje nós temos em média, pastor Bruno, umas 500 a 600 membros, 500 a 600 membros aqui no prédio da igreja. Então se cada um, mas eu não vou nem botar aqui o prédio da igreja. Irmãos, vou fazer uma conta numa igreja que tem 100 membros. Se uma igreja que tem 100 membros, todo mundo se esforçar e exercer o ministério que há dentro de cada um, que é o ministério da reconciliação, e ganhar mais uma vida, no próximo ano tem 200, no outro ano vão ter 400, ao final de 5 anos, você pode até fazer aí no seu celular, a igreja vai ter 3.200 pessoas. Olha que crescimento explosivo, quando a igreja decide viver aquilo que o Senhor tem para ela, quando a igreja se posiciona, quando a igreja cumpre o seu ministério da reconciliação e começa a ter mais sensibilidade, começa a ter uma visão mais ampliada e falar, poxa, eu vou atrás daquela vida, sabe, determinação, irmãos, não é, eu falei esses números, mas não é porque estamos atrás somente de números, não é isso, sabe, o número é consequência. Mas sabe, quando você decide apenas cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, essas coisas acontecem naturalmente. Esses 3.200 aqui do exemplo, eles vão acontecer naturalmente. E a nossa igreja que tem 600, faz a conta aí para mim, alguém, depois me dá a resposta. Em 5 anos, se cada um for ganhando uma vida a cada um ano, quantos membros, quantas pessoas a gente alcança em 5 anos? Alguém pode fazer essa conta para mim aí? Vou envolver a igreja na pregação. Faz essa conta aí para mim. E sabe, irmãos, é interessante porque exercer esse ministério faz parte do nosso propósito. Não é porque alguém está te delegando, o pastor está mandando, não. Isso é uma ordenança do próprio Deus, do próprio Jesus. E isso é o mais importante, é você olhar e falar, eu quero de fato viver o que Cristo tem para mim, amém? E às vezes na nossa mente, né, talvez você nunca até hoje ganhou uma vida para Jesus, não sei, nunca teve uma experiência, mas às vezes a gente pensa na nossa limitação, na nossa mente, que isso é impossível de acontecer, e fala assim, poxa, irmão, da forma com que você está falando aí, parece ser muito tranquilo. Alguém fez a conta aí? 19.200. Quantos cultos o pastor Léo tinha que fazer, pastor Bruno? Né? A gente nem sabe, irmãos. Mas saiba que isso não é impossível para Deus, amém? Então, às vezes, no seu entendimento, no meu entendimento, a gente pensa, poxa, da forma com que o irmão está falando, parece ser muito simples, né? Poxa, cada um vai ganhar uma, todo mundo ativado. Mas é o que eu estou falando, não é impossível. Basta você decidir, você determinar, eu vou ganhar uma vida esse ano. Mas sabe, eu quero compartilhar dentro dessa ministração 3 estratégias, 3 formas, 3 ensinamentos, né, para que possamos ter uma clareza, até mesmo uma garantia de que isso é possível. Porque talvez no nosso entendimento a gente pensa, poxa, não tem como. Poxa, é difícil ou quase impossível. Mas sabe que existem formas baseadas na palavra. Estratégias baseadas na palavra. Sabe, clarezas baseadas na palavra para nos garantir que não estamos fazendo uma obra qualquer e que Ele é que vai fazer, Ele é quem vai convencer. Você só vai se posicionar, irmãos. Amém? Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você e dizer que quando Deus, repita comigo, quando Deus... Mais forte, quando Deus levanta alguém para falar, Ele também levanta
alguém para ouvir. Amém? Então, toda vez que Deus vai levantar alguém para falar, Ele vai levantar alguém para ouvir. E isso já é a primeira garantia que deixa o seu coração mais tranquilo nessa noite. Você pensava que era difícil, pensava que era impossível, mas olha o que está dizendo aqui o primeiro tópico. Quando Deus levanta alguém para falar, então, se eu me posicionar para falar, Deus está me garantindo que vai levantar alguém para ouvir. Aonde está isso na palavra? Vamos lá, versículo 6. Versículo 6 do texto que nós lemos. Capítulo 10, Lucas 10, 6. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Irmãos, Jesus, com toda a sua estratégia, você acha mesmo que Ele vai enviar 70 pessoas às cidades para não achar nenhuma? Claro que não, irmãos. Ele já enviou intencionalmente, porque Ele sabia que alguns poderiam até recusar, mas tinham pessoas prontas para ouvir tudo que os discípulos tinham a dizer. Sabe? Então, quando você decidir, quando eu e você decidimos nos posicionar, eu vou falar, eu vou ganhar. Esse ano eu vou romper nessa minha dificuldade. Deus já preparou alguém para ouvir a sua voz. Deus já preparou alguém para ouvir aquilo que vai sair da sua boca. Porque quando Ele levanta alguém para falar, Ele também levanta alguém para ouvir. Amém? Então, tenha certeza no seu coração. Tenha essa certeza, porque isso vai nos fazer sairmos para o campo missionário, o nosso campo missionário, com uma segurança. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, a gente está fazendo a obra de Deus, mas a gente quer ter uma segurança que vai dar certo, não é? Tanto é que Ele nos deu a palavra dEle. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a palavra dEle como forma de garantia. Então Ele não ia fazer assim, falar, pastor Bruno, vai lá, mas sem garantia. Não, sabe, temos que ter fé, sim, mas Ele nos dá garantia na palavra dEle. Então, irmãos, se você se posicionar, tenha certeza que você vai viver experiências que nunca viveu na sua vida antes. Sabe, é tão poderoso. Eu não sei se você já viveu isso, mas é tão maravilhoso quando você começa com uma vida desde o início, quando ela ainda era do mundo, e você consegue caminhar com ela por todos os caminhos da caminhada dela cristã. Você se sente um pai espiritual, né? Você se torna um pai espiritual daquela pessoa. E isso não é bom só para aquela pessoa não, irmãos. Sabe, Deus é tão poderoso que enquanto Ele está fazendo na vida dela, Ele também está fazendo na minha e na sua vida. Porque Ele transforma tudo. Amém? Glória a Deus. Então tenha essa certeza. Porque, irmãos, precisamos exercer esse ministério. E sabe, isso de fato é um ministério. Abra lá sua Bíblia em 2 Coríntios 5,18. Vamos ler esse texto junto comigo. Segunda Coríntios, capítulo 5. Verso 18. Sabe, se você não sabia que isso era um ministério, hoje você tem um ministério, amém? Aleluia. Olha o que diz aqui 2 Coríntios 5,18. Aleluia. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí continua no 19, não vou ler, só vou ler até aqui. Ministério da reconciliação. Então nós ganhamos esse ministério. Diga assim, levanta sua mão e fala assim: eu tenho o ministério da reconciliação. Amém? Então você está ciente hoje que você tem esse ministério. Mas sabe, ministério não é para nós termos e guardarmos, é para exercermos esse ministério. E de que maneira eu vou exercer? Eu vou me levantar para falar, eu vou me levantar para anunciar, eu vou me levantar para pregar, porque eu sei que toda vez que eu me levantar para anunciar Jesus, Ele levantará uma pessoa para me ouvir. Amém? Tenha essa certeza. E isso é o papel do sacerdote. Jesus, Ele fez isso conosco. Agora é a minha e a sua vez. Ele fez isso para servir de exemplo. Agora é a minha e a sua vez. E é interessante que você vai ganhando as vidas, vai alcançando os corações e vira uma corrente do bem.
porque o pastor Gelson, ele ganha o pastor Genilson, e aí o pastor Genilson, ele é ativado e ganha o pastor Bruno. E aí o pastor Bruno também é ativado, porque entende o ministério da reconciliação que ele tem, e ganha o irmão Alessandro. E assim sucessivamente. É nisso que a gente chega nas 19.200 vidas. E cumprimos o propósito de Deus. Porque essa é a missão do Senhor. Amém? Mas tem alguns exemplos também que eu queria compartilhar com você, dentro da palavra de Deus. Sabe que toda vez que Deus levanta alguém para ouvir, Ele também levanta alguém para falar. Hoje vamos ler alguns textos, mas isso é interessante. Abre lá sua Bíblia em Atos 8, a partir do verso 26. Na verdade, vai direto para o 35. Atos 8, 35. Acharam? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui, para resumir antes da gente ler. Aqui vai falar de um texto onde Filipe e um eunuco, eles são conectados pelo poder do Espírito. Por tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Que toda vez que Deus levanta alguém para ouvir, vamos ver se a igreja sabe. Está meio fraco. Toda vez que Ele levanta alguém para ouvir, Ele levanta alguém para falar. Então, o versículo 35, ele diz: então Filipe explicou, e começando esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Sabe, o texto é grande, eu não vou ler todo ele com você, mas eu vou resumir a história. Filipe era um homem de Deus, sabe, e estava caminhando no seu propósito. E por algum momento, ele foi direcionado pelo Espírito de Deus a ir até um determinado lugar, porque ali haveria uma pessoa esperando ele para ouvir. E ele, com o coração apontado para o Senhor, e sabe, ele tinha uma característica que nós falamos no início aqui, que é a sensibilidade de espírito. Filipe teve a sensibilidade de espírito e ouviu a voz de Deus e foi direcionado a esse lugar. E ali havia um eunuco, onde estava lendo a palavra do Senhor, resumindo a história para você, e lendo um texto de Isaías, a qual ele não entendia. E Filipe foi ali, fez o papel de explicar a ele aquele texto, e pregar e anunciar Jesus a ele. E sabe, irmãos, aquele eunuco já estava pronto. Como Jesus falou aqui no texto que nós lemos, já era um campo branco, já era um campo maduro, pronto para ouvir, pronto para receber alguém que decidisse se posicionar. E ali o eunuco aceitou toda a explicação, decidiu se converter, e ali mesmo se batizou. Sabe, me fez lembrar do batismo dos 300. Sabe, nós no último celulão aqui da nossa rede, nós profetizamos isso, pastor Gelson? Sobre que Deus vai enviar pessoas sedentas até você, que vão desejar se batizar, vão desejar Jesus poderosamente. Você vai se surpreender com isso. E sabe, mas para isso, nós precisamos estar antenados, com a nossa sensibilidade do Espírito bem ativada, para que possamos ouvir, e não só ouvir, mas obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. E foi o que Filipe fez, e com isso, ele conseguiu êxito na sua missão, porque Deus levantou ele para falar, e levantou o eunuco também para ouvir, e chegamos a um denominador comum, que é o quê? É o que move o coração de Deus: vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, vidas sendo batizadas, e com isso se juntou, e aí concretizou o propósito de Deus. Temos outro exemplo, abre lá, Atos 10, pode ir lá no verso 34, também vou resumir essa história, porque o texto também é longo. Vai falar aqui a Bíblia de Pedro e Cornélio. Atos 10, 34. Diz assim o texto: então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Sabe, irmãos, isso fala de nós enxergarmos as pessoas com o olhar de Cristo, com um olhar diferenciado. Sabe, você a partir de hoje, creio
que vai sair daqui e começar a enxergar as pessoas com um olhar diferente, como Cristo enxerga. Sabe, Cristo vê oportunidade em tudo. Sabe, Ele nunca vai desperdiçar alguém que esteja sentado em vão, à toa. Ele sempre vai enxergar como uma oportunidade. E se nós formos sensíveis à voz do Espírito, nós também passaremos a olhar dessa forma. E olharemos as pessoas sempre com uma oportunidade. Essa pode ser uma das 300. Esse pode ser mais um que esteja aceitando a Jesus lá no domingo, no culto. Amém? Então, Pedro aqui recebeu uma visão e Cornélio também recebeu uma visão. Então, mais uma vez, resumindo a história, se você depois quiser ler o texto, você lê. Mas resumindo, Deus levantou Pedro para falar e levantou Cornélio para ouvir. Então, Deus está movendo para que pessoas sejam reconectadas a Ele, porque o cumprimento do propósito vai acontecer, irmãos. E sabe, nós precisamos hoje desejar, ansiar, participar desse cumprimento, porque é interessante, a gente sempre fala que se eu decidir não fazer, se eu decidir não me posicionar, se eu decidir não exercer o ministério da reconciliação, eu não sou maior que a obra de Deus. O irmão Alessandro vai exercer e o propósito vai se cumprir. Mas sabe, é muito mais prazeroso e interessante se todos nós decidirmos: não, eu vou cumprir o ministério da reconciliação na minha vida, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. E aí vamos ver não só algumas pessoas, mas vamos ver uma igreja se multiplicando, vamos ver um povo se multiplicando. E sabe, Campo Grande ficará pequeno para nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Outro exemplo, irmãos, de sempre que Deus levanta uma pessoa para falar e levanta uma pessoa para ouvir, é Paulo e o Macedônio. Está lá em Atos 16, capítulo 16, verso 9 e 10. Esse texto aqui eu vou ler com você, que é um texto mais curto. Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. O que o homem falou? Ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente, repita, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Isso fala também de prontidão. Paulo teve prontidão. Poxa, teve sensibilidade de espírito, mas teve prontidão. Tem alguém pedindo ajuda, tem alguém precisando. E esse alguém precisa que eu me posicione, precisa que eu exerça o ministério da reconciliação, porque essas pessoas precisam ser reconectadas a Jesus, precisam ser reconectadas ao Senhor mais uma vez. Amém? Então, irmãos, isso é mais uma garantia de que toda vez que Deus levanta alguém para falar, Ele levanta alguém para ouvir. Amém? É por isso a importância de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e perceber que todos os textos aqui são de Atos. A missão agora é da igreja, sabe? A gente sabe que o livro de Atos, ele fala sobre a igreja, né? E se nós percebemos, tivemos essa sensibilidade, né? Todos os textos que nós lemos aqui foi no livro de Atos. Então, a missão agora é minha e sua. Amém? Glória a Deus. Você vai encontrar pessoas se estiver um coração para servir. Diga para o irmão que está do seu lado: você vai encontrar pessoas se estiver um coração para servir. Amém, irmãos? Então, para a gente fechar esse primeiro tópico, tenha essa certeza no seu coração: tem um eunuco, tem um macedônio esperando só você se posicionar para mergulhar nas águas, para aceitar Jesus, para se reconectar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Tenha essa certeza no seu coração, porque assim contribuiremos para o propósito de Deus. Segundo lugar, há mais pessoas conectadas a você do que você imagina. Sabe, isso é interessante, porque falamos sobre campo missionário,
e muitas das vezes achamos que o campo missionário é longe daqui, é só para de fato aqueles que são missionários, mas não é isso que o texto, não é isso que o ensino está trazendo para nós nessa noite. Aprendemos que o nosso campo missionário são as pessoas que estão ao nosso redor. E sabe, esse tópico aqui é muito interessante, porque ele vai falar de 3 tipos de pessoa. Repita comigo, 3 tipos de pessoa que passam pela nossa vida durante todo o dia, todo o tempo, mas muitas das vezes não conseguimos perceber. Primeira delas, pessoas paisagens. O que são as pessoas paisagens? Nada mais é do que as pessoas que você passa por elas todos os dias, dá um bom dia, dá uma boa noite, dá uma boa tarde, mas você até hoje, até o dia de hoje, não tinha uma visão de que ela poderia ser uma pessoa que pudesse estar no batismo dos 300. Amém? Você não tinha essa visão, você não estava olhando como Jesus olha, você não estava vendo com um olhar estratégico. Então essas pessoas paisagens são esses tipos de pessoa que passam perto de você todo o tempo, em todo momento, todos os dias, no seu condomínio, no seu bairro, e você só apenas dá um bom dia, dá uma boa tarde, mas não tinha uma visão de que ela poderia ser uma oportunidade para você. Amém? Segundo tipo de pessoas são as pessoas máquinas. O que são as pessoas máquinas? Aquelas pessoas que muitas das vezes nós prestamos serviço, ou elas prestam serviço para nós, né? Exemplo, pode ser o tio da padaria, o mecânico que conserta o seu carro, o pintor que pinta a sua casa, ou talvez você é um prestador de serviço, né? Então podem ser diversas pessoas que nós temos esse contato. Mas a diferença das pessoas paisagens para as pessoas máquinas é que você tem um contato um pouco maior, porque você acaba tendo que falar do devido serviço, da prestação de serviço. Então a oportunidade, você percebe que ela aumenta, de você adentrar com o propósito de Deus nessa vida. Amém? Terceiro tipo de pessoa, irmãos, estão gravando aí? Vamos lá, pessoas paisagens. Segundo, pessoas máquinas. E terceiro, pessoas de grande valor. O que são as pessoas de grande valor? Nada mais é do que a sua família, os seus parentes e os seus amigos. São as pessoas de fato que você dá o determinado valor. Você tem um sentimento maior por elas. Essas são as pessoas de grande valor. E essas pessoas de fato, elas estão também muito próximas de nós. Como eu falei aqui no início, às vezes a vida que você vai levar para o batismo está dentro da sua casa e você ainda não percebeu. Às vezes está na roda de amigos e você ainda não percebeu. Então, hoje, o que essa palavra também quer trazer para nós é que possamos ter um olhar, sair daqui com um olhar diferente. Sabe, Senhor, eu quero olhar como o Senhor olha. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero ver uma oportunidade aonde eu não via. E aí eu tenho certeza, irmãos, que vamos começar a ver resultados que não víamos antes. Amém? Mas o que fazem essas pessoas? Primeiro, o que fazem as pessoas paisagens? O que fazer com ela, perdão? O que fazer com essas pessoas? E como eu disse anteriormente, a primeira coisa é olhar com o olhar de Cristo. Ou seja, passar a dar a devida importância e ver oportunidade. Irmãos, faça um voto com Jesus hoje, né? As pessoas paisagens que passavam pela sua vida e você não dava a devida importância, hoje você vai enxergar com outros olhos. Amém? Você pode dizer isso para o Senhor depois no seu particular: Senhor, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, e a partir de hoje ver as pessoas paisagens de uma maneira diferente. Eu quero ver oportunidade. Irmãos, sabe o que é interessante nisso tudo? É que às vezes a nossa cabeça, ela encuca e ela pensa assim: poxa, o irmão está falando, eu não sei nada da Bíblia. Quantas pessoas a gente ouve falando isso? Eu não sei como chegar, eu não sei como falar. Irmão, não tem segredo. Sabe, só de você se aproximar. Às vezes o primeiro assunto não vai ser Deus. Sabe, às vezes para você chegar numa pessoa paisagem, o primeiro assunto não vai ser Deus. Às vezes vai ser futebol, às vezes vai ser videogame, às vezes vai ser o tempo,
mas isso é só uma deixa, é só uma oportunidade para que o Espírito te use para falar, porque eu tenho certeza que ela está pronta para ouvir. E aí, irmãos, depois que você entrou, deixa com Ele que Ele faz. Você vai ver uma vida sendo transformada e você vai ser instrumento disso. Amém? Glória a Deus. O que fazer com as pessoas máquinas? Sabe, devemos usar as conversas de prestação de serviço para introduzir um convite, seja para um culto, seja para uma célula, seja para o batismo. Sabe aquele assunto que você é obrigado a falar? Um exemplo, vou lá na loja do irmão Alessandro e eu sou obrigado a falar com ele: irmão, eu estou precisando de um pneu para o meu carro, né? Porque está com o pneu careca. Já começamos a conversar, né? E ali já começou um assunto. E aí nisso, nós precisamos olhar com o olhar de Cristo e ver nessa primeira conversa uma oportunidade para que eu possa adentrar e falar: irmãos, você já conhece a Jesus? Sabe, você vai falar do seu jeito. E sabe, o interessante e o agradável, tão poderoso que é o Evangelho, é isso, irmãos. Porque você não precisa saber falar de maneira formal. É você só se posicionar e falar como o Espírito te direcionar. Porque Ele vai fazer. E você vai perceber que não tem nada a ver comigo nem com você, mas tem a ver com Ele. Ele faz em nós e faz também através de nós. E é isso que Ele quer, amém? Então, olhe essas pessoas máquinas com o olhar de Cristo também. Mas o que fazer com as pessoas de grande valor? Essas daqui são interessantes, porque sabe, às vezes, olhamos essas pessoas de grande valor como uma das mais difíceis de ganhar para Deus. Porque às vezes eu ouço pessoas que falam assim: poxa, não dá, o meu marido eu já cansei de falar com ele e ele não quer. O meu filho eu já cansei e ele não quer. Você sabe, irmãos, essas pessoas de grande valor, a gente usa uma estratégia que é muito poderosa. E talvez seja mais simples e você não imaginava. Essas pessoas, muitas das vezes, nós ganhamos com a nossa atitude e não falando. Parece estranho, mas família, ela é muito próxima de nós, principalmente quem você convive dentro da sua casa. E às vezes você vai falar e ela não vai te ouvir. Mas quando você decidir se posicionar, buscar no Senhor uma estratégia, mas continuar buscando, orando: Senhor, me dá uma brecha, eu tenho certeza que a sua postura, o seu jeito de ser, o seu posicionamento vai alcançar esses corações das pessoas de grande valor. Muitas das vezes, irmãos, isso por experiência própria, as pessoas que estão dentro da nossa casa, muitas das vezes, não dão valor àquilo que a gente fala, mas vão observar a maneira com que a gente age. Isso é fato. Isso é fato. O próprio Jesus falou, né, que às vezes dentro da nossa casa a gente não tem o devido valor. Então, é dessa forma. É uma estratégia muito poderosa, uma estratégia simples. Se posicione e eu tenho certeza que você vai ganhar as pessoas de grande valor que está dentro do seu campo missionário. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, precisamos entender que famílias, parentes e amigos são um campo missionário muito importante. E Deus também quer se reconectar com eles. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Terceiro e último lugar, para que você possa ter uma tranquilidade. Eu creio que nesse estágio da ministração, eu creio que o seu coração, o seu entendimento já está assim: poxa, quando ele começou a falar, eu achei que seria impossível. Mas agora, eu estou quase levantando daqui e indo atrás de uma vida para o batismo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, porque não tem a ver com a gente, é o poder da palavra em nós. Terceiro, a igreja está mais carente de obreiros do que de frutos. Repita comigo: a igreja está mais carente de obreiros do que de frutos. Amém? Vamos ler o texto. Mateus 9, 37 a 38. Abra comigo lá.
Mateus 9, 37 a 38. Todos acharam? Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Amém? Então, a igreja está mais carente de trabalhadores, obreiros, do que de frutos. Então não devo orar por frutos? Se você seguir a orientação do nosso Senhor Jesus, sim, você deve orar muito mais por obreiros e trabalhadores do que por frutos, porque o nosso próprio Jesus falou no texto que nós lemos: os campos estão brancos, os campos estão maduros, tem alguém te esperando para ouvir, irmãos. Diga para o irmão que está do seu lado com convicção aí: tem alguém e te esperando para ouvir. Amém? Então, o que precisa crescer no meio de nós é o número de obreiros, é o número de trabalhadores, porque vida nós temos, pessoas sedentas nós temos, os campos já estão maduros, mas o que precisamos entender é isso, sabe? Podemos ver que o nosso campo missionário, ele vai muito além do que imaginávamos. A questão não é pedir mais frutos, e sim mais trabalhadores, porque hoje entendemos que o nosso campo missionário tem muita gente ainda para ganhar, sabe? Eu não preciso pegar um avião e ir para longe, mas se eu olhar para o meu campo missionário, ao qual eu aprendi, que são as vidas que estão ao meu redor, tem muita gente ainda precisando ouvir, e ouvir eu falar, eu falar. Amém? Podemos dizer que as 300 vidas para o batismo, elas já estão nos esperando, irmãos. Já estão nos esperando. Sabe, eu estava conversando com o pastor Léo sobre isso, e eu até falei com ele, falei: pastor, lendo esse texto, né, indo mais a fundo, nós podemos ter a ousadia de falar: poxa, então as 300, já é certo as 300 vidas. Basta crescer o número de obreiros, que vai alcançar essas 300 vidas. Mas aí, podemos ir mais além. Quantos membros nós temos, pastor Bruno? 600. Então, ao invés de 300 vidas, podemos alcançar 600 vidas para o batismo. Você crê nisso, irmãos? Sabe, não tem a ver com a gente, não tem a ver com números, tem a ver com Cristo, tem a ver com o propósito dele. Se ele nos enviar, é porque tem alguém esperando para ouvir. Amém? Glória a Deus. Então, como falamos no início, Jesus, ele enviou os 70 com um propósito. Mas que propósito era esse? Vidas. O propósito sempre de Cristo são vidas. O que move o coração de Deus são vidas. Sabe, o que explode, o que gera alegria no coração de Deus são vidas. Vidas se convertendo, vidas se batizando, vidas sendo rendidas, vidas sendo reconectadas, vidas sendo reconciliadas com Cristo. Porque isso alegra. Porque a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Então, como o pastor Leonardo disse alguns domingos atrás, sobre a parábola das bodas, né? Vai, olha o que Deus falou: vai nos becos e vielas e busca. Eu quero vidas. Deus é sedento por vidas, irmãos. Que nós possamos ter esse desejo também em nosso coração, sermos sedentos por vidas e alcançar essas vidas através do nosso campo missionário. Amém? Lembrando que Jesus, ele nos orientou a pedir por trabalhadores. Essa é a importância de saber o que está no coração de Deus. O nosso papel hoje é sermos sacerdotes de Deus aqui na terra e ligarmos as vidas a Deus. Então, você é uma espécie de conector, né? Que liga a internet ao computador, né? Vamos dizer que a internet é Deus, o computador é a pessoa e você é aquele cabo ali, né? RJ45 que chama, né? Você é aquele cabo que faz essa conexão. Então não tem a ver com você, mas sabe, precisa ter um cabo RJ45 ali. Porque às vezes a gente pensa: poxa, se não tem a ver comigo, por que eu tenho que estar ali? Tem que estar ali, porque Deus levanta pessoas, Ele quer agir através de alguém, e esse alguém é eu e você. Amém? Glória a Deus. Então os obreiros já estão entre nós, né? Se nós tivermos uma sensibilidade de espírito,
também perceberemos não só as vidas, mas sabe, irmãos, você que já tem uma certeza no seu coração de que você é um trabalhador, é um obreiro, se você tiver essa sensibilidade, você vai conseguir perceber, às vezes no culto, às vezes na sua célula, às vezes no seu campo missionário, pessoas que já aceitaram, já se batizaram, mas poderiam estar sendo obreiros e ganhando outras vidas, mas por algum momento estão parados. E sabe, esse também é o nosso papel, motivar, reconectar essas pessoas ao ministério da reconciliação. Então, perceba que você tem uma missão de reconectar as pessoas a Deus, mas muitas das vezes também de reconectar pessoas à sua missão, ao seu ministério da reconciliação. Ei, irmão, você precisa fazer. Deus já fez em você. Faça agora, seja usado agora para fazer em outras pessoas. Sabe aquela sacudida assim pela camisa? Então, às vezes precisamos. Claro que você não vai dar uma sacudida propriamente dita, mas sabe, às vezes uma palavra de despertamento, e esse irmão vai estalar a mente dele, e ele vai se levantar e vai ser mais um com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, precisamos ter a certeza que no meio da igreja vamos achar esses obreiros. Quem aqui, se eu fizer essa pergunta, tem a certeza de que é um obreiro e tem feito a obra do Senhor, tem trabalhado para o Senhor? Sabe o que é interessante? Algumas mãos se levantam, outras não. Mas isso é bom. Por quê? Porque as que se levantam estão para reconectar as que não se levantaram. Então perceba como tem pessoas precisando ser reconectadas e estão próximas de nós. Precisamos, irmãos, ter sensibilidade e olhar essas pessoas e falar: irmãos, você precisa ser ativado novamente, porque os campos estão brancos, tem vidas precisando de nós. Posicione-se, amém, irmãos? Glória a Deus. Então o nosso papel é orar e buscar e incentivar outros irmãos a serem também usados pelo poder de Deus, amém? Então, irmãos, o que fica para a gente através dessa ministração? Sabe, precisamos entender que a nossa missão não é que ela foi facilitada, mas através dessa palavra nós ganhamos uma garantia. Toda vez que eu me levantar para falar, Deus vai levantar alguém para me ouvir. E sabe, eu vou começar a olhar as pessoas, né? O meu campo missionário, as pessoas paisagens, as pessoas máquinas, as pessoas de grande valor, com o olhar de Cristo. E eu também vou entender que, sabe, preciso incentivar, preciso também reconectar obreiros com potencial, que às vezes estão do meu lado, mas não estão cumprindo o seu ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra no seu coração? Mas eu ainda não concluí. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu sei que eu já falei muito, né? Mas eu creio que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, sabe? E para concluirmos, fica uma pergunta para nós: qual a extensão do seu campo missionário hoje? Né? Se você parar aí para refletir, reflete comigo aí. Não precisa fechar seus olhos, mas pensa comigo. A sua rua, o seu trabalho, sabe? A sua vizinhança. Quem mora em apartamento aqui, como eu, às vezes tem um vizinho de frente, vizinho de lado, pessoas do mesmo bloco. Sabe, o nosso campo missionário ele é muito grande. Também tem as pessoas como o padeiro, o mecânico, o motorista de ônibus, o motorista de Uber. Esses dias eu vi um irmão daqui da igreja, o nosso discipulador Gabriel, e ele postou uma foto com um motorista de Uber, né? E ele falou assim: nossa, como o Uber é um campo missionário. Alguma coisa do tipo assim, né? E de fato, mas por quê? Porque o irmão teve sensibilidade de perceber que ali havia uma oportunidade de ele ministrar a palavra. Irmãos, mais uma vez eu falo, não tem a ver com você, não tem a ver comigo, não tem a ver com a sua santidade, não tem a ver com a minha santidade. Nós precisamos nos posicionar. Quem faz é Ele. Ele faz através de nós. Sabe, por que eu estou falando isso? Porque às vezes criamos bloqueios que nos impedem de avançar no nosso campo missionário.
esse vizinho aqui, ele vai achar que agora eu estou perturbando ele, que eu sou santo. Sabe, às vezes a gente tem pequenas discussões com o vizinho e isso se torna um bloqueio para você falar de Deus para ele depois. Irmãos, não tem a ver com você não. Fala, porque toda vez que você falar, Deus vai levantar alguém para ouvir. Amém? Glória a Deus. Então se permita ser usado pelo Espírito de Deus. Ele irá fazer conexões através de você. Sabe, a partir de hoje, eu sempre penso assim: quando eu tenho a oportunidade de receber uma palavra, eu passo a não ser mais inocente com aquele assunto. Então eu não faço se eu não quiser. Então hoje nós temos a oportunidade de sairmos daqui e buscarmos enxergar as vidas de uma outra forma. Sabe, você não tem que fazer voto comigo, com o pastor Leonardo, com ninguém. Você tem que fazer um voto com Deus e com você mesmo. Eu vou romper esse ano. Eu vou avançar. Eu vou exercer o meu ministério da reconciliação. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora.